Saudações do Canal Plural. Hoje, mais uma entrevista então com a consteladora familiar Daniele Bento, falando sobre o tema relacionamento saudável. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Emerson? Tudo ótimo. Muito grata e honrada por estar aqui de novo, podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento das constelações. Que Obrigada. bom, que bom. O Canal Plural agradece a TV comunitária também, né, de São José dos Campos, porque assim a gente leva um conteúdo saudável, informativo para os nossos espectadores. Então vamos começar a conversar sobre esse tema, então, relacionamento saudável, que é o que todo mundo acha que busca, tá certo? Todo mundo busca, a gente procura, logo na adolescência, a gente idealiza um amor, a gente procura uma alma gêmea, o nosso amor à primeira vista, só que tudo isso é idealizado, não é mesmo, Emerson? A gente precisa estar no adulto para ter um relacionamento, e não na idealização do príncipe encantado, da princesa, como na infância. Ou seja, você está falando o seguinte, né? Tem fases da vida e muitas vezes o relacionamento acontece numa fase, quer dizer, o relacionamento acontece em várias fases da vida, mas quando ele acontece muito novo, né, precoce, nesse sonho, né, de princesa ou de príncipe, acaba sendo, obviamente, fantasioso, imaturo, né, porque você então tenta achar a pessoa assim ideal, do jeito que você espera, né? E não às vezes a pessoa como ela é isso que você está dizendo? Exato, a gente procura alguém, um ser perfeito, só que assim, somos humanos, somos perfeitos com nossas imperfeições. Só que quando a gente está num relacionamento que a gente tenta encontrar um relacionamento que supra a nossa criança, que supra a nossa criança interior, aquela criança que cresceu acreditando em príncipe, em princesa, em almas gêmeas, em amor perfeito. Só que em nenhum momento nessa infância a gente olha para a vida real, a gente cria essa idealização e a gente leva isso para a fase adulta, só que querendo ainda suprir a criança. E isso gera relacionamentos não saudáveis, porque a gente não está olhando para a pessoa de uma forma realista, de uma forma adulta. Eu estou idealizando o meu marido, um ser perfeito, que nunca erra e que vai suprir todas as minhas necessidades infantis. E infantil, né, saudavelmente, nós não temos relacionamentos amorosos. Quem se relaciona de forma amorosa já é mais na fase adolescência, adulto. Ou seja, eu me apaixono pela expectativa da pessoa ser o que eu quero, Isso. né? E não pelo que a Perfeito. pessoa é. E quando isso acontece, Isso. logicamente vai ter uma frustração, porque as pessoas são diferentes. Ou então, para que esse relacionamento então dê certo, uma das pessoas, ou no caso as duas, tem que se anular para manter o sonho de pé. É mais ou menos por aí? Perfeito o seu comentário, que me ajuda a desenvolver o tema. Uhum. Nós, quando nos apaixonamos, é como se a gente colocasse um óculos e só visse o que a gente quer, um óculos focado. Então, a gente não vai ver nenhum defeito, a gente só vê o encanto da pessoa, a gente só está vendo com o óculos da criança. Então, eu só vejo o que eu quero, só a minha imagem idealizada. E muitas vezes, inclusive no começo dos relacionamentos, as pessoas fazem o quê? Não mostram quem realmente elas são. E isso, além de tudo, vai aumentando a expectativa da criança. Conforme a gente vai percebendo que essa pessoa não é desse jeito, a gente vai criando problemas na relação, porque ela está saindo do que eu idealizei, eu não vi ela como realmente ela é, ela também muitas vezes não me mostrou como ela é, isso a gente percebe que é uma desordem, e ela vai gerando o quê? Desequilíbrio na relação, porque eu faço,
para manter essa relação idealizada e o outro não consegue acompanhar. E isso gera uma distância na relação. E isso gera muitas questões de família, gera questões no relacionamento, no convívio. Então, os problemas vão aparecendo, as questões vão ficando mais acentuadas, porque eu não vejo a pessoa como ela é, eu estou na idealização e estou nessa distância, querendo manter um relacionamento que ele não é real, porque eu faço tudo para manter este relacionamento. E assim eu vou tornando ele um relacionamento nocivo. Tá certo. A gente está falando aí de relacionamento amoroso, né? Mas eu queria dar um passo atrás para tentar clarificar. O relacionamento amoroso, que a gente espera que isso aconteça, né, de forma efetiva na fase adulta, madura, né, da pessoa aí, que seja já um jovem adulto, né? Você acha que esse relacionamento ele é impactado pelo espelho que se tem e o retrato da sociedade, onde, vamos pensar assim, crianças que depois viram pré-adolescentes, adolescentes, jovens, tem já dentro de casa um exemplo, né, de um relacionamento muitas vezes não saudável, ou às vezes saudável, né, e isso então leva para o resto da vida. É nessa fase que se constrói as bases para a pessoa então entender o que vem a ser um relacionamento saudável e não saudável? Exatamente. Nas constelações, o que nós percebemos? Que os pais, a criança, ela fica virada para os pais. Então, ela vai ver este modelo, né? Até nossas crenças, toda a nossa base é familiar, a gente aprende tudo. Então, a criança, ela fica olhando para os pais. Ela vai pegar este modelo, ela vai ver como que os meus pais agem, e assim ela vai criando crenças, raízes, verdades, idealizações, né, expectativas do que é um relacionamento, porque ela está olhando para os pais. E isso é saudável, porque ela tem que aprender aqui com os pais. Só que conforme ela cresce, ela tem que fazer o quê? Ela tem que virar e ir para a vida. Aqui os pais vão continuar com ela, de uma forma presente nela, só que ela vai para a vida, para a fase adulta. Ela vai com toda a bagagem dela. Então, assim, a gente compra o pacote mesmo, a gente tem tudo. Então, se eu tenho relacionamentos nocivos aqui, eu entendo que a minha forma de amor é essa. Então, eu vou replicar essa forma de amor. Vou dar um exemplo pessoal. Na minha família, haviam muitas brigas. Então, as pessoas brigavam e todo mundo voltava a se falar de forma normal. Mas o que a gente percebe? Que na minha família, o meu sistema familiar, ele é agitado, ele é desordenado, porque existe briga, só que a forma que o meu sistema se relaciona. Então, quem é do meu sistema sabe se relacionar assim. Já é uma informação que eu tenho. Conforme eu vou para o mundo, eu vou percebendo se eu acho isso saudável ou não. Mas no começo do meu relacionamento, eu tinha essa dinâmica de discussão. Então, eu precisava discutir com meu namorado, que hoje é meu marido, para mostrar que eu amava. Então, eu replico isso. E dessa forma que eu vou criando desarmonias nos nossos relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, em todos os nossos relacionamentos. Perfeito, né? Ou seja, você leva ali no seu DNA, vamos colocar assim, né? Essa herança, e depois você tem que ajustar ou tentar. Quando não consegue ajustar, você tenta impor esse DNA, aí a coisa não funciona bem, não fica harmonioso, e tão logo a coisa não corre bem. Isso é então mais fácil de acontecer, vamos chamar assim, essa desarmonia, né? Quando então eu tenho padrões aí bem diferentes, uma pessoa que vem de um tipo de família, né? Uma pessoa que é de outro tipo de família. E eu não estou falando aqui de classe social, não estou falando de dinheiro, estou falando às vezes de como estas famílias, não importa o extrato social, cultiva os valores dentro de casa, é isso, né?
Isso, é o convívio, é a maneira como a gente aprende a conviver. E eu gosto de dar um exemplo assim. Numa família, toca rock, bem pesado. Uhum. Na outra, toca sinfonia de Beethoven, música clássica. Aí, este casal que veio do rock, né? Vamos supor, o homem veio do rock e a mulher veio da música clássica. Eles começam a ter um relacionamento. Ele entende que a forma de relacionar é gritando, é ouvindo rock. Ela entende que é suave, que é devagar. E aí, para esse casal, só que quando eles estão apaixonados, eles não veem isso. Conforme a relação vai seguindo, eles começam a ter essa percepção. Perdão. E aí que os enroscos, as desarmonias acontecem, porque eles não percebem que eles estão no sistema deles ainda. E a gente precisa, lembra como eu mostrei? A criança precisa ir para a vida, a mesma coisa, a gente precisa renunciar, entre aspas, não é abandonar a família, é renunciar àquele padrão e entender que agora eu posso fazer diferente se eu quero que este relacionamento dê certo. E aí eu vou olhar para este relacionamento. Então, o que eu fiz, por isso que eu brinco, né? Depois a constelação validou o que eu tinha aprendido na vida. Eu percebo que o meu jeito de se relacionar está causando problemas no meu relacionamento. Então, eu preciso dar um passo para trazer harmonia para o meu relacionamento. Então, eu percebi essa dinâmica e fui me ajustando, porque meu marido é mais calmo. Então, cada um vai se ajustando. Só que por que nós temos relacionamentos desajustados? Porque a gente ainda está olhando para os pais. Como nós temos dores emocionais que ainda estão gravadas em nós, que são nossas, dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente não consegue, de fato, olhar para o nosso parceiro, porque a gente ainda está na dor da criança. Sim. Então, eu percebo que eu estou no padrão da minha mãe, no padrão do meu pai, e estou olhando, não estou saindo do rock, a outra pessoa não está saindo da música clássica, e aí não se entendem, fica esse ruído na relação. O interessante, agora entrando mais para a questão do relacionamento saudável em si, é que as pessoas, então, respeitam. Olha, hoje é dia de rock, amanhã é dia de música clássica. Olha, eu não gosto de rock, vai pro rock com os teus amigos, né? Vai pro rock, eu vou pro clássico com as minhas amigas, né? Ou seja, o que eu acho que falta, então, para um relacionamento saudável é que as pessoas tenham sua vida própria também, não é? Porque elas tendem a ficar na dependência, vamos dizer assim, às vezes financeira, às vezes de clero, né? Às vezes emocional, que eu acho que a melhor dependência é emocional, que é o que faz a pessoa então querer estar próximo da outra, e ficam essa questão, né? De duas pessoas muitas vezes se anulando, né? Tentando trazer para o meio alguma coisa que, olha, não tem mal nenhum, se eu gosto de rock, vai para o rock. Eu gosto de música clássica, eu vou para música clássica. Se quiser me acompanhar, a gente vai junto, senão vamos cada um fazer o que gosta, depois a gente convive naquilo que cada um tem de melhor. Um pouquinho. Assim, é importante o respeito, mas para um relacionamento saudável, de fato, o ideal é que os dois olhem e criem um novo estilo musical. Nem rock, nem música clássica. Aí a questão dos gostos, sim, cada um pode ter o seu, mas hoje em dia a sociedade propõe muito, né, o individualismo, o bem-estar individual. Por quê? Isso a gente acaba interpretando de uma forma meio individualista, porque a gente não está completo na maioria das vezes. E a gente acha que o outro tem que suprir a minha necessidade, e aí, não, então eu tenho que manter a minha individualidade. Não, os dois têm que olhar para o mesmo caminho, seguir o mesmo caminho, respeitando as vontades, só que naquele equilíbrio. Porque se eu não tenho este equilíbrio, eu faço muito só para mim, eu vou no rock,
eu acho que o outro não me entende, então eu não estou nem aí, eu também gero uma distância. Então, é muito sutil, a gente tem que ficar bastante atento. O ideal é a gente perceber quais são os meus comportamentos, quais são os meus padrões, porque muitas vezes eu estou agindo igual o meu pai agia, igual a minha mãe agia, para replicar este modelo de relação. Então, eu crio uma dependência financeira, eu crio uma dependência emocional. O ideal é a gente estar. Não são duas metades da laranja. O ideal são duas laranjas para gerar outras laranjinhas. Claro. Porque muitas vezes a gente está incompleto e quer que o outro complete. Criança querendo que o outro supra, gera distância no relacionamento. Então, o ideal no relacionamento saudável é um olhar para o outro com respeito à família, mas olhar para a relação e ver a necessidade de cada um. Comunicação, na inteligência emocional também a gente fala isso. O óbvio precisa ser dito, porque falta muita comunicação. Porque eu aprendi a mentir no meu sistema, eu aprendi que não fala isso para o marido, senão o marido vai achar ruim, não fale isso para a sua esposa, ela não está preparada para isso, e isso gera distância entre o casal. Sim. Porque são os modelos deles, eles precisam entender que o marido ou a esposa não precisa mentir para o parceiro. E isso é o quê? Criança que mente para a mãe e para o pai, porque tem medo. Se você está numa relação adulta, você está inteiro, você se comunica, você não precisa mentir, o outro tem que compreender. Só que a gente muitas vezes não está, por isso que gera desarmonia. O ideal é a gente honrar, olhar para a família também do outro, ver a mãe e o pai de cada um e entender que agora a gente está disposto a fazer um relacionamento diferente, honrando o rock, honrando a música clássica, só que agora a gente vai inventar um novo estilo musical. Isso é o ideal. Legal. Então, vamos lá. Se a gente pudesse elencar aqui, né, algumas dicas para o relacionamento saudável, né? Passando um pouquinho pelas bases aí de família, né? Porque todo mundo tem família. Pelas bases, então, de trabalho, né? E independência financeira. Quais seriam essas dicas assim que você acha, olha, isso é bom para um relacionamento saudável? Primeiro, como eu falei, a comunicação. O óbvio sempre, sempre, sempre precisa ser dito. Aquilo mais simples que você acha que o outro já está cansado de saber, é sempre bom reforçar. Alinhar expectativas. O que o marido tem de expectativa, o que a esposa tem de expectativa, ou relacionamentos do mesmo sexo, aqui a gente fala mais de forma biológica. Esses relacionamentos. Então, vamos alinhar as expectativas, porque dessa forma, quando eu alinho as expectativas, eu já sei se a minha esposa quer ser mãe e vai depender de mim financeiramente. Então, a gente vai alinhando. O meu marido... Desculpa até fazer uma interrupção nisso daí. A minha esposa quer ser mãe e vai depender de mim financeiramente. Você não acha que esse é um problema grave da sociedade? Porque cria-se esses tipos, né, que esposa depende do marido. Isso não é um problema muito grave? As pessoas não deveriam buscar a sua independência financeira, independente de estarem casadas ou não, ou seja, ter o seu próprio rendimento, ter sua vida própria. Não deveria ser esse o modelo? Então, eu acho que esse mais é um modelo criado pela sociedade e não olhado de indivíduo a indivíduo. Porque depende muito da fase da vida. E depende muito das expectativas do casal. Se eles estão olhando para o relacionamento deles, o que eles querem? Eles querem construir uma família? Eles querem ser pais que vão criar os filhos de forma mais próxima? Vai depender de cada um. Então, vou trazer de novo um exemplo pessoal, que é o que eu acho que traz veracidade para a história, né, das constelações. Eu sou filha de pais separados. Então, a minha mãe tinha que correr atrás, o meu pai tinha que correr atrás para sustentar, né, duas casas.
Então, eu tive muita carência. Então, eu precisei olhar para isso. Mas, independentemente disso, o que eu estou querendo trazer? Quando eu casei, eu já tinha, né, teoricamente, a minha independência financeira, não tinha intenção de ter filho logo. E aí, eu comecei a trabalhar como, né, eu comentei na outra entrevista, o pessoal que não assistiu, depois vai lá, né, no canal, Emerson assistir. Eu saí do mundo corporativo, me tornei mãe, e aí a gente decidiu que eu ia cuidar do filho, porque eu percebi que eu tinha vontade de cuidar do meu filho, de levar para a escola, de buscar na escola, de fazer lição de casa, de participar efetivamente. Minha mãe pôde até o momento, depois ela não pôde mais. E isso, quando eu já tenho uma desarmonia das leis, hierarquia, pertencimento à lei do equilíbrio no meu sistema, eu sou o quê? Uma criança carente. E isso faz com que eu me torne um adulto carente e não replique a mesma coisa para o meu filho. Eu posso seguir o mesmo padrão mental da minha mãe, de eu tenho que ir para a vida, fazer dessa forma e gerar minha dependência financeira. E criar da mesma maneira que minha mãe e meu pai me criaram. Não, eu quis fazer diferente, porque para mim fazia sentido. Então, não existe um modelo certo ou errado. Não tem nenhum problema a esposa ou o marido, um depender do outro, desde que seja combinado, as expectativas alinhadas. A questão é que, vamos dar um exemplo, que o meu marido foi criado só por mulheres, e todas as mulheres independentes. Então, o que ele vai esperar da esposa? Uma mulher independente, financeiramente, emocionalmente, de todas as formas. Então, se eu me tornar uma esposa que fique em casa cuidando dos filhos, isso talvez gere um problema, porque ele está esperando o mesmo comportamento que ele tinha na família dele. Lembra? E aí, isso gera desarmonia. Não tem problema nenhum. O importante são cada pessoa olhar para si e ver o que ela quer para o modelo de vida dela, sem as dores da família, sem repetir padrões, porque dessa forma, se eu estou no adulto, eu olho de forma perfeita para o meu parceiro, entendo que ele não é perfeito, provavelmente a minha relação vai ser mais perfeita, porque a gente alinhou as expectativas e nós seguimos com este objetivo, sem um se sentir mais superior que o outro, entender que isso é uma decisão do casal. Então, aqui eu estou casada, vai fazer esse ano 20 anos, mas tem aí mais uns 8 anos e pouco de relacionamento. E a gente lidou muito bem com isso, porque eu fiquei um tempo sem trabalhar para cuidar do meu filho. Então, foi tudo muito natural, mas porque a gente quis junto, não é quando um quer e o outro não quer e fala que quer. Isso gera desarmonia. Entendi. Então, eu acho que a questão é de estar bem combinado as coisas, né? Agora, imagina que uma situação está muito bem combinada. Olha, de fato, eu tenho um rendimento, ou ao contrário, né? Olha, de fato, você, esposa, tem um rendimento, uma carreira brilhante, muito melhor do que a minha. Então, você continua a tua carreira e eu vou ficar em casa cuidando, então, do nosso filho, para você desenvolver a tua carreira. Imagina que esse é o combinado. Passa-se alguns anos, o que é normal, e as coisas mudam, as pessoas também se separam. Sim. E aí como é que fica depois essa situação? Porque alguém vai jogar na cara do outro alguma situação, não é? Então, para evitar esse tipo de dependência, vamos chamar assim, financeira, né? Porque essa é uma dependência financeira. Eu abro mão da minha carreira, né? Porque eu quis ou porque foi um consenso do casal, não importa, e as coisas acontecem no futuro. E como é que fica? Qual que então seria a melhor saída, né? Isso é bastante, a gente olha bastante para isso no judiciário, né? A melhor saída mesmo, quando isso acontece, não teve aquela expectativa alinhada, percebe? E eu estou ainda nas dores da minha família. De alguma forma, eu vou replicar o modelo do rock, eu vou estar replicando.
Por isso que as constelações, é muito importante esse conhecimento, a gente também, quem pode fazer a terapia, por causa disso, porque aí, quanto mais inteiro eu estou, mais eu percebo se eu estou num padrão familiar ou não, mas independentemente, o ideal é que o casal que tenha filhos, olhe para o filho, porque se eu começo a brigar entre homem e mulher, eu não estou olhando para a criança. E isso distancia o filho dos pais. Ninguém faz isso conscientemente. A gente percebe o quanto isso age em nós sem que a gente perceba. É tudo aquilo que está oculto. Então, quando eu olho para a minha relação de homem e mulher, encerro a minha relação de homem e mulher, e aí cabe também, da mesma maneira que eles decidiram lá atrás, se foi de forma harmônica, ninguém se impôs a ninguém, provavelmente isso vai só se transformar. Olha, então agora você me ajuda financeiramente até eu conseguir um novo emprego, ou até eu me restabelecer, ou mudar de profissão, ou me reinventar. Isso se dá de forma harmônica. Só que quando eu estou ainda nas dores dos meus familiares, eu não entrei completamente nesse relacionamento e aí eu gero desarmonia, aí eu jogo na cara, aí eu processo. Por quê? Porque não houve uma harmonia. Vou citar um caso aqui, sem citar nomes. Nós tivemos um caso onde houve inseminação artificial. Quem pagou pela inseminação foi o marido. Quando eles se separaram, a sensação do marido é: o filho é meu, fui eu que paguei. Então, por quê? Porque eles já não entraram na relação de adulto, eles ainda estão na criança, no modelo do sistema deles, com as dores emocionais, na maioria das vezes, já do sistema deles, e não adulto olhando para a minha relação: o que eu quero, o que você quer, vamos juntos? Porque o casal ele deve andar junto, né? E os dois olhando para o mesmo lado. E não um olhando para cada lado. E cada um dá o que tem. Então, eu gosto de... Até separei meu exemplo. Dá para ver daí, Emerson? Sim, sim. Um tem uma pedrinha, o outro tem muito para dar. Só que os dois estão dando. Então, quando eu estou nessa expectativa, eu entendo que o outro só tem isso para dar e que talvez eu recebi mais dos meus pais, mais da minha família, já estou mais em harmonia, então talvez eu tenha mais para dar. Mas aí eu vou dando de pouquinho em pouquinho para não sobrecarregar o relacionamento. Porque se eu dou demais, para quem só tem isso, é o jogar na cara, muitas vezes. Se eu tenho mais condição financeira, eu jogo na cara do outro. Então, é dessa forma que as relações vão sendo minadas. Porque eu estou na minha dor, é o jeito que eu sei me conviver e eu quero conviver da mesma maneira. Agora, se eu tiver esse alinhamento, esse centramento, olhar para o que está em mim, que está atrapalhando, o que também está atrapalhando a minha vida financeira, tudo isso a gente olha nas constelações para ver o que ainda nos influencia nessa fase adulta, que a gente não percebe. A gente acha que só porque a gente está adulto, a gente não tem, de fato, a nossa criança ferida, quando na maioria dos adultos é a criança ferida que está agindo para criar uma desordem e repetir um padrão familiar. Eu só fazendo um comentário, em São José dos Campos tem uma padaria, né, no Vila Ema, que tem lá umas pinturas assim, e a pintura é um homem, né, virado para um lado, uma outra pessoa, né, virado para o outro lado, um de costas para o outro sentado, né, como se fosse assim, feitos de arame, as pessoas, e dentro tem duas crianças olhando para si e se tocando. Então eu acho aquela pintura, né, muito assim, explica um monte de coisa, não importa o relacionamento, né? Relacionamento entre adultos, né? Os adultos brigam, estão numa gaiola, né, de ferro, e às vezes um de costa para o outro, sentado assim, caído, mas dentro tem duas crianças que estão olhando e se tocando. Porque as pessoas vão criando suas cascas, né, em cima das suas dores e feridas e do seu posicionamento. E quando você, na minha opinião, pelo menos, você não enxerga isso de forma tranquila,
você briga então com o mundo, vamos pôr dessa forma, né, com as pessoas, sendo que quando na verdade lá dentro o que você quer é essa harmonia, né? Só que você não sabe Exato. encontrar isso de uma forma adulta, né? É exatamente isso, Emerson. E a gente faz isso em todas as nossas relações. Em amizades, a gente fica esperando que a amiga seja de um jeito, que o amigo seja de um jeito. Tudo isso são só crianças feridas. São crianças que, como eu comentei, em algum momento, quando os meus pais se separaram, houve um rompimento. Tem um estudo já que comprova isso, que vem da Alemanha, que as crianças que têm os pais divorciados, ela já tem uma sensação de abandono e rejeição. Por mais que a relação seja harmônica na forma quando se separa. Então, assim, quanto mais a gente tiver quanto mais relacionamentos saudáveis nós tivermos, mais crianças saudáveis nós teremos. Então, eu procurei educar o meu filho neste relacionamento saudável. E quando eu percebo que é algo meu, eu já falo para o meu filho: filho, isso não é seu, isso é meu. Não pegue as minhas carências, vá para a vida. E na constelação, o que o Bert Hellinger identificou? Que a mãe, ela é para acolher, ela é para cuidar. E o pai é o enviar para o mundo, é ir para a vida. Então, a gente precisa estar nutrido dos dois. Um é tão importante quanto o outro. Os dois geraram a nossa vida. Então, na questão financeira, a prosperidade vem da mãe, que gera, que nutre. Então, o quanto eu tenho prosperidade na minha vida, de relacionamentos harmoniosos, isso também é uma forma de prosperidade. Só que tudo isso eu não tinha. Eu construí com o tempo, com autoconhecimento, ainda estou caminhando. Só que cuidando muito da minha criança. Então, eu tenho uma criança hoje muito feliz, eu já sou uma adulta com a minha criança tranquila. Então, eu sou mais brincalhona, eu sou mais leve, porque eu já curei, então eu consigo. Mas muitas vezes, como eu já tenho esse conhecimento, no meu relacionamento eu já presto atenção se eu estou nessa carência ou não. Agora, e quem não tem esse conhecimento? Age do jeito que a consciência, né, a boa e a má consciência que a gente comentou, eu ajo de acordo com o que eu aprendi a agir. Eu não sei fazer diferente e vou replicando até que alguém do sistema, alguém da família tenha consciência e faça diferente. É mais ou menos assim, né? A pessoa fica no piloto automático, né? Da forma que ela foi programada. Aí não para pensar será que isso é de fato o que eu quero, né? Será que de fato a forma como eu fui programada é a forma correta para que eu leve a vida, né? Será que não é bom eu parar e fazer uma reflexão que os meus pais, vamos pôr assim, fizeram o melhor que eles tinham, mas calma lá, eles também são falhos, né? E assim desconectar disso e levar uma vida, né, respeitosa, né, sabendo, não negando as suas origens, que isso é um problema sério quando você nega as suas origens, né? Mas você enxergar e seguir para frente, sendo melhor, né? Num degrauzinho um pouquinho mais acima daquilo que você recebeu, então, que foi o melhor que puderam fazer por você. Nós temos os pais perfeitos para nós. Isso. E o ideal é a gente compreender exatamente isso. Cada um deu o que tinha, só que os pais deram muito mais já até do que receberam. E assim sucessivamente. Então, a gente vai dando o que a gente tem, o que eu consegui preencher, o que eu peguei no caminho e eu vou nutrindo. Então, os nossos pais são muito perfeitos para nós, para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado. E tudo que eles fazem é por amor. Muitas vezes, um amor desordenado que também foi replicado. Exato. Exato. Mas é isso, é se nutrir das raízes da nossa origem, entender que ali era rock e que era lindo daquele jeito, que foi perfeito daquele jeito, mas que agora eu honro muito o meu sistema familiar, mas eu vou fazer diferente. Isto é ideal para um relacionamento saudável, alinhar expectativas, comunicação, não olhar cada um para um lado, os dois olharem para o mesmo lado. Objetivo, né? Eu até acho assim, eu não sou psicólogo, não sou, né? Eu tenho experiência de vida. Eu acredito que um relacionamento para dar certo,
depende muito mais de objetivos comuns do que desejos. O que eu quero dizer? Quando você tem um objetivo comum, é mais fácil construir uma jornada, né, que se torne agradável, porque o objetivo é comum. Agora, quando o objetivo não é comum, mas eu gosto da Daniele, quero estar perto dela, mas o nosso objetivo não é comum, a Daniele quer ir para lá e eu para cá, por mais que ela seja uma pessoa agradabilíssima, mas nosso objetivo não é comum. Eu acho que a tendência disso dar errado, né, ou no meio do caminho isso se desconectar é muito grande, porque os objetivos são diferentes, né? Lógico que eu estou extrapolando aqui as questões, mas eu acho isso. Bom, é isso aí. Olha, nosso tempo voou aqui, Daniele. Eu preciso te agradecer mais uma vez, né, por estar conosco aqui no Canal Plural, fazendo essa entrevista, passando conhecimento para o nosso espectador, ajudando, né, com bons aconselhamentos. E te agradecer, né, por mais essa entrevista aqui conosco e deixar você passar os seus contatos, embora está aí na telinha, reforce também quem quer fazer uma consulta particular, né, buscar ajuda. Por favor, faça o seu convite aí para essas pessoas também. Obrigada novamente por estar aqui com esse bate-papo. Isso é muito enriquecedor. A gente aprende bastante. Eu aprendi muito nesse caminhar, tenho muito ainda que aprender. Mas quem sentir vontade de realmente olhar para essas questões, perceber o que está ainda em desordem, não no desejo, e sim, né, na realização, a constelação realmente pode ajudar, né? A constelação ela pode ser feita de forma presencial aqui em São José dos Campos, mas ela também a gente consegue fazer de forma online, com os bonequinhos, é muito gostoso, e a gente olha para o nosso sistema e percebe o que está em desordem, que ainda atrapalha eu olhar para o relacionamento, para eu encontrar a pessoa certa e não estar no padrão. Então, estou à disposição em todas as redes sociais, Daniele Bento, Daniele com 2 L's, está aqui embaixo, fica o convite para ir conhecer um pouquinho. Tá bom, muito obrigada, no Canal Plural. Nós é que agradecemos. Então, obrigado, espectador do Canal Plural. Você assistiu mais uma entrevista então com Daniele Bento, nossa consteladora familiar. Espero que você aproveite a nossa programação sintonizando o canal 3 da NET Claro. Visite também a nossa página no Facebook, deixe seu comentário, ajude a crescer o canal comunitário aqui de São José dos Campos. E também, para aqueles que curtem aí tem o Instagram ou o YouTube, nós também temos lá o nosso conteúdo disponibilizado. Obrigado, fique conosco e voltamos já.